Olá, sou Eduardo Montes e hoje eu quero falar com você sobre gerenciamento de risco e quanto isso impacta no seu negócio, nos seus projetos. Primeiro eu queria começar para vocês explicando, conceituando o que é risco. Risco basicamente é uma oportunidade ou uma ameaça. Segundo aí o Guia PMBOK, nossa referência de gerenciamento de projetos, é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, provocará um efeito positivo ou negativo nos efeitos de um projeto. Eu costumo falar que o risco, é um evento com probabilidade de ocorrer no futuro, impactando o projeto de forma negativa. Quando está impactando de forma negativa é uma ameaça, ou de forma positiva. Quando ele está impactando de forma positiva, é uma oportunidade que a gente tem no projeto que a gente tem que considerar, e eventualmente isso pode até aumentar a rentabilidade do projeto. É muito importante a gente considerar as oportunidades também, que muitas vezes são esquecidas dentro dos projetos. A gente não olha nem as ameaças, imagina as oportunidades, Estamos perdendo dinheiro aí em não olhar para essas oportunidades. E o risco pode ocorrer devido a uma ou mais causas e pode ocasionar um ou mais impactos positivos ou negativos. Nossa, Eduardo, confuso isso, Não é muito não, porque às vezes um evento ele pode ter alguns impactos positivos e alguns impactos negativos. Isso pode acontecer e você tem que fazer essa análise muitas vezes. E eu queria trazer para vocês aí, para a gente analisar aí, os riscos mais comuns em projetos. Que aqueles riscos que você pode tratar de uma maneira, às vezes até geral, ter um plano de resposta de uma maneira geral para esses riscos, que eles são muito comuns nos projetos e quando ocorrem, causam muitos estragos, muitos impactos negativos aí no projeto, levando a atraso, estouro de orçamento. Então, vamos falar sobre eles e aí pensar em respostas relacionadas a esses riscos. Então, primeiro, o grupo de riscos relacionados à equipe. Então, acontece muito, postergar serviço para a última hora e não cumprir prazo. Isso, tem até a lei de Parkinson, o síndrome de estudante. Pessoas têm esse hábito, procrastina, deixa para o final e aí acaba não cumprindo prazo, entrega as coisas além de atraso com má qualidade, tem trabalho refeito. Então, isso é um problema que precisa ser tratado, É um evento muito comum que pode acontecer e a gente precisa tratar isso. Como que a gente pode tratar um evento desse? Fazendo um monitoramento adequado do projeto, o progresso das atividades, o progresso das entregas. Outra maneira de tratar isso, você motivando a equipe de uma maneira adequada. Então eu não vou trazer aqui todos os planos de resposta, mas só para citar aqui um que você poderia tratar. Ainda dentro de equipe não capacitada. Então, esse é um problema seríssimo. Quer dizer, muitas vezes você tem alguém que vai fazer aquela atividade, mas ela não sabe como fazer, não foi treinado para isso. Então, é importante que as pessoas tenham o treinamento adequado, a capacitação adequada, e o gerente de projeto tem que estar preocupado com isso. Pode ter também dentro da equipe pessoas resistentes ao projeto, dentro da própria equipe, gente resistente, então gente boicotando o projeto. E você precisa tratar isso, você precisa lidar com isso. Falhas também, outro problema comum, falhas de equipamentos. Então você tem alguém da sua equipe que está com equipamento que está dando problema. Está congelando a tela de vez em quando, está com problemas, está usando um equipamento que não é eventualmente não é o melhor, que você poderia ter uma melhor produtividade. Então não só a falha, mas também equipamentos com baixo desempenho. E a gente precisa olhar para isso. Pessoas ficam doentes, eventualmente gravidez no meio do projeto, algum desligamento que ocorre no meio do projeto, ausência das pessoas, pessoa falta. Então, alguns dos riscos mais comuns relacionados à equipe que a gente precisa tratar. Relacionados aos clientes, risco que é muito comum, as pessoas às vezes vão ficar mudando de escopo de forma frequente, porque tem interesses conflitantes aí. A gente precisa ver como tratar esse risco aí também. Falando agora de um grupo de fatores externos à organização, a gente tem catástrofes que podem acontecer, condições
climáticas inadequadas, né? Por exemplo, São Paulo chove muito aqui, né? Então essas chuvas podem ser impactantes no nosso projeto, pode ter enchentes, né? As pessoas chegando atrasadas por causa da chuva, a produtividade que é impactada, greves também, greves impactam bastante. Às vezes você tem um equipamento que está sendo importado, que é super crítico para o seu projeto, aí tem greve na Receita Federal, às vezes seu projeto atrasa 1 mês, 2 meses por causa de uma greve. Roubos também acontece bastante, acidentes de trabalho também podem impactar de maneira significativa. E um outro grupo também que a gente fala de não cumprimento de premissas e restrições. Eventualmente você tem aí órgãos públicos, que você tem uma premissa de aprovação daquilo dentro dos órgãos públicos, e isso acaba demorando muito. Aquela aprovação fica no colo de um fiscal, de um responsável, e por meses. Então isso impacta no projeto, a gente precisa tratar. Estouro de orçamento, se tem um orçamento limitado, e aí, estourou, o que você vai fazer? Né? Você tinha 100 mil para usar no projeto, estourou, o que você faz? Cancela o projeto? Você tem como buscar esse recurso fora? Como é que você vai fazer? Indisponibilidade na especificação e homologação do produto, essa normalmente é uma premissa que acaba sendo muito sensível, porque a pessoa aparece outro projeto, outras obrigações, às vezes não está tão interessada no projeto. Como é que você faz para tratar esses riscos? E como é que a gente, né? Então eu falei dos riscos mais comuns aí, e como é que a gente faz para analisar esses riscos, para tratar esses riscos? Qual que é todo o processo para a gente garantir que esses riscos são devidamente tratados e que a gente saiba aproveitar aí as oportunidades, né, de uma maneira mais adequada e tratar aí as ameaças, né, para que não gere impacto negativo no nosso projeto ou menor impacto possível. Para tratar esses riscos, primeiro a gente identifica os riscos. Os riscos comuns que eu acabei de dar, você já pode colocar na sua lista aí dentro do seu projeto. E aí, para isso, você vai avaliar as premissas, as restrições do seu projeto, vai avaliar as partes interessadas do seu projeto, vai avaliar os riscos de uma forma geral. Depois você faz uma priorização desses riscos, onde você vai ver para cada risco probabilidade e impacto. Então, num evento que pode ocorrer, qual é a probabilidade? E eu vou até colocar na descrição do vídeo aqui um modelo que eu chamo de registro de pontos de atenção para você fazer todo esse trabalho de tratar os riscos. E eu uso 5 graus, né? Começando 1 sendo muito baixa, 2 baixa, 3 moderado, 4 alto e 5 muito alto. Então, probabilidade, esses 5 categorias, 5 níveis, e o impacto também, esses 5 níveis. E para fazer essa priorização, eu gero uma terceira variável que eu chamo de severidade, que é basicamente a multiplicação da probabilidade com o impacto. Então, se você tem um risco, probabilidade muito alta, que é 5, e o impacto muito alto, que é 5 também, você vai ter uma severidade 25. Então, você basicamente multiplica os dois e vai priorizar esses riscos, né? Quando você tem um muito baixo e muito baixo, você vai ter um número 1, e aí você vai priorizar esses riscos para fazer esse tratamento. Priorizando, você ordena e aí você vai tratar esses riscos de acordo com essa prioridade. Falando ainda de riscos de projeto, é importante a gente ressaltar que você tem basicamente 2 tipos de riscos de projeto. Aquele risco que a gente chama de risco conhecido, que são aqueles riscos que a gente identificou nesse trabalho feito. Nesse trabalho que a gente acabou de falar, de identificar os riscos, a gente listou, a gente identificou, e foi considerado no planejamento. Mas você também tem aqueles riscos desconhecidos, né, que é o que a gente chama de problema ou questão no projeto. Ou do termo em inglês issue, né, que é bastante usado também, issues log que a gente tem. E aí você pode, para essas situações, que já que você não conhece, não conseguiu levantar, não dá para prever tudo, você tratar isso como uma contingência geral. Você coloca, por exemplo, peraí, eu vou colocar 10% a mais no orçamento, para tratar isso como uma contingência geral. O projeto pode, se eu imaginei que o projeto vai terminar daqui a 3 meses,
eu vou colocar, em vez de 3 meses, vou colocar 1 mês a mais para tratar com uma contingência, para que esses eventuais riscos que ocorram possam ser tratados dentro dessa contingência. Também eu queria reforçar com vocês alguns fatores críticos de sucesso quando a gente fala de gerenciamento de risco. O PMI tem um guia de melhor prática sobre risco, que ele chama de Practice Standard for Project Risk Management. Para quem quer trabalhar um pouco mais, eu recomendo envolver um pouco mais a parte de risco, eu recomendo a leitura desse guia. E ele traz alguns fatores que é de sucesso no gerenciamento de risco. O primeiro deles é reconhecimento do valor de gerenciamento de risco. Não adianta se ninguém na organização também reconhece esse valor. Ninguém vai fazer levantamento de risco, né? Se fosse só você que faz e ninguém lhe ajuda, isso não vai ajudar nada. O segundo, o comprometimento e as responsabilidades individuais. Então, todos os envolvidos que têm alguma atividade relacionada a esse tratamento de risco, a identificação, as pessoas sejam comprometidas. A terceira, a comunicação seja aberta e honesta. Então, não adianta você ficar escondendo o risco, o problema que aconteceu. Você tem que tratar isso de uma maneira aberta, transparente, envolver as pessoas para que elas te ajudem nessa solução. O comprometimento da organização como um todo. O esforço ajustado ao tamanho do projeto, quer dizer, você não vai ficar fazendo um levantamento de riscos de 1 semana para um projeto que é de 1 mês. E você não pode fazer um levantamento de 1 hora de um projeto que são de 2 anos. Então você precisa ajustar esse esforço. E por último, integração com a gestão de projetos como um todo. Resumindo tudo que a gente falou aqui, trazendo os principais pontos, então o conceito de risco é um evento com probabilidade de ocorrer, gerando impacto positivo, no caso oportunidade, ou negativo, uma ameaça. Falamos dos riscos mais comuns que você precisa analisar com mais calma e ver como é que você vai tratar isso dentro dos seus projetos. Falamos sobre como analisar os riscos, que é identificar, priorizar, usando probabilidade de impacto e gerar um plano de resposta dos priorizados. E falamos também aí dos riscos do projeto, as melhores práticas relacionadas aí com o Practice Standard for Project Risk Management do PMI, que é prevenir ao invés de remediar, tratar aí uma abordagem consistente e proativa ao gerenciamento de risco, ao comprometimento da organização com a abordagem. Deve haver envolvimento de todos na avaliação dos riscos. Não adianta você, a hora que for avaliar, trazer só uma pessoa do RH, não trazer alguém de TI, não trazer alguém de logística. Então tem pessoas envolvidas de várias áreas para gerar esse levantamento consistente. E por último, a comunicação dos riscos deve ser clara e transparente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.